capítulo 2, versos 18 a 19. Eu vou fazer mais uma vez essa leitura de forma um pouco mais rápida. Os irmãos acompanhem a minha leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, como se, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O meu anseio, é uma coisa que eu busco também, é que a palavra de Deus e aquilo que o Senhor coloca à disposição da sua igreja seja suficiente para nós. Que nós, como seres humanos, temos necessidade de outras coisas, e essas outras coisas, na realidade, não são necessidades, mas são desvios da nossa natureza pecaminosa. Eu hoje estava falando sobre culto, hoje na igreja de Caraí, sobre o segundo mandamento, e o que nós temos visto e percebido é que nós, como crentes, temos procurado muitas outras coisas, temos tido uma perspectiva de igreja que não é bíblica. E buscamos isso. E a palavra de Deus, a oração, a leitura bíblica, essas coisas não mais nos satisfazem. E são essas coisas que deveriam nos satisfazer. E eu rogo para que, através da leitura da palavra, que o Senhor esteja despertando em nós esse desejo, para aquilo que é simples, para aquilo que é objetivo, para aquilo que Ele determinou, para a sua igreja, como igreja, receber. E o que a gente está vendo aqui são ensinamentos, instruções e determinadas demandas. E não só demandas, mas também louvores daquilo que Deus estabelece como deve ser. Então ele louva determinada igreja por um determinado comportamento, porque aquele comportamento é agradável, reprova outros, porque aquilo é reprovável diante do Senhor. E uma das coisas que nós vamos ver, tanto em Pérgamo como em Tiatira, nas outras também, mas mais nessas duas, é o envolvimento da igreja com o mundo. A igreja querendo ter, ou algumas pessoas dentro da igreja querendo ter uma roupagem, um molde que possa tanto se adequar no mundo como dentro da igreja. E a gente vai ver que isso não é compatível. Na verdade, isso é incompatível com o que a palavra de Deus exige de nós como crentes. Quer que a nossa vida, que a nossa igreja, que o nosso culto seja. Porque é Ele assim que determina essas coisas. A carta a Tiatira é uma carta interessante, porque a gente vai perceber que na leitura desse trecho, nós vamos perceber que uma e outra carta elas parecem que se completam. Porque por mais que haja um endereço certo e aquela mensagem
está direcionado ali para aquela igreja, nós vamos perceber que todas as igrejas receberam isso. E essa mensagem que é dirigida a uma determinada igreja, ela vai servir para as outras igrejas também e vão se complementar, e a gente vai perceber isso. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos atentassem, como nós temos sempre feito, é falar sobre a cidade. A cidade, a maneira como a cidade vivia, é extremamente importante para nós entendermos o contexto daquela igreja. Porque aquela igreja estava inserida naquela cidade e era influenciada e influenciava, de certa forma, os moradores daquela localidade. E dentre as 7 igrejas, ou as 7 cidades aqui da Ásia Menor, Tiatira era a menos importante das 7. Ela não representava um grande centro religioso, mas como todas as cidades ali daquela região, era uma cidade extremamente pagã. Não era um lugar onde o culto do imperador fosse alguma coisa assim, fosse forte, como era em Pérgamo e em outras cidades. Não havia ali um grupo de judeus que perturbasse a igreja, mas ela se destacava da seguinte forma: havia corporações de comércio, associações trabalhistas ali, a gente fosse contextualizar. Eram associações de artesãos, oleiros, padeiros, tintureiros, trabalhadores de couro, lã, homens que trabalhavam, associações que trabalhavam bronze e muitas outras associações. Aquela cidade era conhecida assim, ela era um centro comercial bastante profícuo, bastante conhecido, bastante desenvolvido. E os negócios daquela cidade estavam associados ao culto pagão. Cada associação ou cada tipo de profissão tinha um Deus padroeiro. Cada negócio tinha um Deus guardião. E para se dar bem nesse mundo, naquele mundo daquela época, você precisava pertencer a uma dessas associações. E isso implicava o culto ao Deus guardião daquela associação ou daquela profissão. E esperava-se que essas pessoas participassem das festas que eram oferecidas a esses deuses guardiães. E o que é muito comum naquela época, ao final dessas festas, as pessoas que participavam dela se entregavam a uma licenciosidade, a uma imoralidade. O culto ali sempre estava atrelado com a imoralidade sexual. Ou prostitutas cultuais, profetisas que se envolviam sexualmente com os membros daquela organização ou daquele culto. Esse era o culto ali. E se um crente não participa de uma associação como essa, ele vai perder a sua posição na sociedade. Ele talvez pudesse passar necessidade, fome e até ser perseguido, porque não participava das mesmas coisas que aqueles homens ali daquela cidade. Por outro lado, se ele, como crente, permanecesse na associação, teria que atender às suas demandas, participando dessas festas, participando das comidas sacrificadas aos ídolos e, consequentemente, da imoralidade que estava presente ali no meio, se não diretamente, indiretamente. E com isso, ele nega a Cristo. Essa é a realidade ali de Tiatira. E essa carta começa como todas as outras. Ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Mais uma vez aqui, nós já falamos de forma recorrente a respeito desse aspecto, a carta sendo endereçada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja.
E a gente vê que essa carta está sendo endereçada àqueles que têm a responsabilidade direta de pastorear a igreja de Cristo. Uma coisa que eu vejo aqui em todos os comentários, e até alguns passam por isso, né? Alguns comentários mais antigos, a gente pode dizer assim, eles nem fazem menção ao pastor da igreja. Dizem que aquela carta está sendo endereçada à igreja e passam por cima desse dado tão importante. Mas percebam que todas essas cartas estão na segunda pessoa, uma carta direta ao pastor da igreja. Os pecados ou as virtudes que estão sendo destacadas aqui, estão sendo destacadas na pessoa do pastor. Ele está falando diretamente ao líder daquela igreja, ou aos líderes daquela igreja. E, consequentemente, muitas dessas coisas alcançam a igreja. A igreja, muitas vezes, era como essa advertência, com esses louvores que são direcionados ao pastor da igreja. Mas a mensagem principal é a ele. É ele que está sendo chamado. É ele que está sendo advertido. É ele que está sendo elogiado. E, consequentemente, a sua igreja. E por que isso? Porque quando ocorre algum problema na igreja, os pastores devem ser os primeiros a combatê-lo. Se eles não fazem isso, eles estão negligenciando o seu chamado, a sua vocação. Essa é a função deles. É por isso que a carta se dirige a eles. E nós vamos perceber aqui que essas advertências aqui estão diretamente ligadas ao ministério pastoral. Ao ministério pastoral. Ao ministério daquele homem, daquela liderança ali, naquela igreja. A identificação que Jesus faz aqui de si mesmo, como nós vimos lá, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, onde João vê o Cristo glorificado, e nós vamos perceber, como já falamos, que essas indicações, elas estão ligadas diretamente ao que está sendo desenvolvido e dito. Ele diz que aquele que estava falando era o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Nós vimos anteriormente, lá no primeiro capítulo, nos versos de 9 a 20, quando João descreve, vê o Cristo glorificado e faz essa descrição dessa imagem, nós vimos que essa fraseologia usada aqui está relacionada ao juízo, porque fala em chamas de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Quando ele diz olhos como chama de fogo, ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele é onisciente, ele conhece, ele vê todas as coisas. Nada vai fugir aos seus olhos penetrantes. Ele tem uma onisciência que prescruta tudo. E que o fogo aí, tanto o fogo como os pés, semelhantes ao bronze polido, representam o juízo divino. É o juízo de Deus que está sendo indicado aqui para aquela situação retratada. E é interessante nós olharmos por esse prisma de juízo. Por quê? Porque nós vamos olhar esse texto a partir, não só esse, mas em particular esse, a partir de 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, que foi um texto que nós citamos. 1 Pedro capítulo 4, versos 17 e 18, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versos de 30 a 32, também foi um texto que nós citamos, que fala sobre essa questão do juízo de Deus sobre a sua igreja. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que nós estamos vendo aqui, e essa epístola de Apocalipse é uma epístola extremamente emblemática. É Deus trazendo juízo, julgando, purificando a sua igreja. E qual é o objetivo disso? O Senhor está disciplinando a sua igreja para aperfeiçoá-la, para torná-la gloriosa, sem mácula, nem ruga.
como um pai faz com o seu filho para educá-lo. É o que nós vemos no capítulo 3, no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. O que nós estamos vendo aqui através dessas cartas é Deus educando o seu povo para o reino de Deus. Para recebermos o seu reino. Ele está preparando a sua igreja para receber o seu reino. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E é desse jeito, é dessa forma que o Senhor está santificando a sua igreja, através da sua instrução, da sua disciplina, do seu louvor, do seu encorajamento, do seu consolo, para aqueles que permanecem fiéis, para aqueles que passam por dificuldades e provações. E aí, como característica em todas as cartas, ele começa louvando aquela igreja. Se há alguma coisa de louvor, e nós vemos aqui, conheço as tuas obras, ou melhor, aquele pastor, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Aquele homem ali, aquele anjo da igreja, demonstrava uma vida de integridade diante do Senhor e, consequentemente, muitos ali daquela igreja também, ele demonstrava qualidades interiores como amor e fé, que manifestadas, ou melhor, que se manifestavam no serviço aos crentes, na perseverança. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua perseverança. Aquele amor daqueles irmãos ali, seja um amor mútuo como o amor a Deus, não se esfriou como o dos crentes em Efésio. A fé deles os conduziu a uma perseverança diante dos problemas que eles estavam enfrentando ali. Parece que aquela igreja não enfrentava tantos problemas, ou melhor dizendo, os mesmos problemas que a igreja de Pérgamo. Mas também, o perigo da própria vida, não tanto quanto Pérgamo e as outras igrejas, não me parece. Não havia aí uma perseguição à morte, mas uma coisa que poderia acontecer. E muitos, por causa da sua fé, porque por não quererem se envolver com o mundo, com a imoralidade, com a idolatria, perdiam seus empregos, passavam necessidade, fome. E qual era o problema aqui? Qual é o problema que essa igreja enfrenta? A acomodação, o perigo de se acomodar às práticas pagãs. Por quê? Porque se você quisesse se dar bem naquela sociedade, você precisava se amoldar à forma de vida pagã. Seria, por exemplo, a gente contextualizando, né? Dar uma roupagem evangélica ao comportamento do mundo que muitas igrejas e muitos crentes fazem. E o que por vezes, em muitas situações, nós chamamos de quê? Gospel. Gospel é sinônimo, em muitos casos, de acomodação ao mundo. Mas aquela igreja não era assim, aquele pastor não era assim. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a igreja sofre com esse tipo de pressão, muito mais o seu líder. Muito mais aquele que está à frente. Principalmente se você tem a responsabilidade, eu estou falando no contexto de hoje, de pregar a palavra de Deus com fidelidade, de querer direcionar ou estar à frente da igreja, que essa igreja reflita aquilo que a palavra de Deus quer. Porque você olha para a sua volta e você é atacado por todos os lados, até mesmo pela pressão de crescer, de ser uma igreja grande, de ter membros, uma igreja vazia, é um ministério furado, é um ministério sem sucesso e coisas do gênero. E todo o tempo você é bombardeado por essas coisas. A pressão é muito grande. Não era diferente naquele tempo. Mas aquele pastor, ele permanece fiel. E não só isso. Aquele pastor e, consequentemente, aquela igreja que seguia os mesmos passos,
Elas não poderiam ter recebido um louvor maior do que esse que Jesus faz. Conheço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Jesus estava reconhecendo que da parte deles havia um crescimento das virtudes cristãs, eles estavam crescendo. A fé, o amor, a perseverança aumentavam e aumentavam com rapidez, diante do quadro que eles viviam ali, da oposição, do perigo de querer mesclar o mundo com a igreja, das coisas que o crente perdia por não se envolver com o mundo e não permitir que a sua vida fosse mesclada com o paganismo. E é interessante porque a gente precisa se lembrar que nas dificuldades, nos problemas, nas perseguições, muitas vezes o que acontece? Nós desanimamos. Nós ficamos desanimados, ficamos frios, distantes, às vezes até nos afastamos do Senhor um pouco. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam firmes, crescendo. Por isso eles são louvados por Cristo. É uma igreja que estava progredindo. O pastor progredia. A liderança progredia. No amor, na fé, na perseverança. As obras últimas eram mais numerosas do que as primeiras. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto, não só nele como em todas as cartas, é que o Senhor nos chama a atenção para aquilo que está certo na nossa vida e aquilo que está errado. E uma coisa não exime a outra. E nós somos às vezes assim. Isso tem uma coisa de positivo nele, isso de negativo. Então não vou porque isso é positivo na vida dele. Então, vamos tolerar. Mas não é assim que o Senhor age. Porque o Senhor quer que sejamos perfeitos. E Ele está nos preparando para isso. E é por isso que nesse verso ele fala assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É interessante porque nós vamos ver que há uma complementação aí de uma carta para outra, né? Se nós olharmos Apocalipse capítulo 2, verso 14 a 16, ele diz assim: tenho porém contra ti algumas coisas, pois tens aí que sustentam a doutrina de Balaão. Ele estava criticando, ele estava exortando, ele estava advertindo, estava mostrando o pecado daquela igreja e daquele pastor. Pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão e ele não fazia nada. Ele era omisso nessa questão. E aí o que a palavra de Deus diz? É o pecado do pastor, da igreja. Mas o que ele diz? Arrepende-te, senão venho a ti e contra eles pelejarei. Olha que interessante, aqui é a mesma coisa. Tenho, porém, contra ti, é contra o pastor da igreja. Você está tolerando essa mulher. Verso 21, verso 22. Eis que apróstolo de cama, bem como em grande população os que ela adulteram, caso não se arrependam. É interessante porque nós vamos ver que há um complemento. Ele chama a atenção do pastor e traz juízo sobre aqueles que estão errados. Não é que ele não estivesse trazendo também juízo para aquele homem, mas ele o estava advertindo, porque ele era o pastor da igreja e ele precisava rever isso. Se a gente olha na ótica de Cristo se dirigindo aos pastores, nós vamos entender isso aqui muito bem. Por mais que você não veja um juízo direto, uma consequência direta sobre aquele homem fiel, mas que estava em pecado, porque deixou de assumir uma posição que deveria ter assumido, é interessante por quê? Porque você vê na perspectiva do atalaia. O Senhor por trás aí está chamando a atenção do seu atalaia a cumprir o seu propósito. Por mais que o juízo venha sobre aqueles que estão em pecado, aqueles que estão se desviando, e o erro daquele pastor era não tomar uma posição firme,
O erro daquela igreja era não tomar uma posição firme com relação a esses, como fizeram os efésios, que provaram esses homens e expulsaram eles da igreja. Ele está chamando a atenção desse homem. E a gente consegue perceber isso quando a gente entende o que é o pastoreio de uma igreja. É o exemplo do pastor da igreja é o exemplo do pastor de ovelhas. E é interessante que existiam grandes latifundiários que tinham grandes rebanhos. E esses grandes rebanhos eram divididos em vários pastores. Cada pastor tinha o seu rebanho, que era de um senhor só. E quando o rebanho está morrendo, quando ele está tendo alguma doença, quando está tendo algum problema, a responsabilidade é de quem? É do pastor. Ele precisa saber o que está acontecendo. E ele precisa agir. Se ele age e as coisas continuam acontecendo, a responsabilidade não é dele. Agora, se ele não age, a responsabilidade é dele. E era isso que o Senhor Jesus queria que esses homens fizessem. Agissem. Porque muitos aqui iriam continuar, como foi o caso de Jezabel, no seu pecado. Mas esses homens estariam limpos do sangue e da responsabilidade dessas pessoas. Mas perceba o que está acontecendo aqui na igreja. Ele diz, olha, ele estava tolerando que aquela mulher ensinasse e seduzisse os crentes ao pecado. E nós estamos vendo aqui duas falhas extremamente importantes ali na vida daquela igreja, na pessoa daquele pastor. Porque ele não só permitiu, como também não reprimiu o comportamento daquela mulher, caracterizada como Jezabel. Ele tolerou, não só o pastor como a igreja, uma influência perniciosa dentro da igreja. E nós vamos ver o Senhor Jesus chamando a atenção daquele homem, daquela igreja, por dois motivos. Porque ela estava ensinando e pelo conteúdo do que ela estava ensinando. E nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu gostaria de traçar um perfil rápido. Quem foi Jezabel? Jezabel foi mulher de Acabe. Era uma princesa fenícia que estabelece em Israel a adoração a Baal e as outras divindades fenícias como Astarote. E nesse tipo de adoração existia de tudo: feitiçaria, imoralidade e prostituição. Os livros de Reis, 1 Reis 21, 16 e 2 Reis 9, esses intervalos vão contar a história do reino ali de Acabe e subsequente, onde a influência de Jezabel era presente. Jezabel representa na Escritura, aqui também, sincretismo religioso, imoralidade ligada à religião da época. O seu nome está atrelado ao paganismo radical, ao adultério físico e espiritual, encorajado nos limites da igreja de Cristo. É isso que representava Jezabel. Jezabel representava tudo isso. E a Escritura diz que ela se declarava profetisa. Diz assim, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine. E é interessante porque o primeiro aspecto da repreensão àquela igreja, àquele homem, é a anuência dele de uma mulher ensinar na igreja. E o segundo aspecto, como eu já falei, é com relação ao ensino, ao conteúdo daquilo que estava sendo dito. Então, para nós não desenvolvermos esse assunto, mas temos a ideia de que, do que isso significa. Existiam mulheres que foram profetisas na Bíblia, mas isso são exceções e não regra. E quando elas profetizavam, o aspecto da autoridade não estava sobre elas, porque o profeta ele tinha autoridade da igreja, porque ele estava trazendo a palavra de Deus. Ele era o porta-voz de Deus. E a gente vê isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aquele que traz a palavra, que tem autoridade. E essa autoridade foi dada aos homens.
É por isso que nas nossas igrejas, as mulheres não assumem o pastorado. Porque Deus não a estabeleceu dessa forma. Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 11, só para nós termos uma ideia do que isso significa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3 em diante, diz assim: quero, entretanto, que saibais, Cristo cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Questão de autoridade dentro da igreja. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Ele está dizendo que a mulher que profetiza o que ora tem que ter a cabeça coberta. Por quê? Por causa do sinal da autoridade na igreja. É o seu marido, é o homem que tem essa autoridade. E ela estava debaixo dessa estrutura, dessa autoridade do seu marido. Só que ali nós estamos vendo uma mulher assumindo uma função que não é dela. E aquele pastor permite que isso ocorra. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, vamos abrir aí 1 Timóteo capítulo 2. E esse texto é um texto muito mais claro que fala a nós. Porque nós estamos vendo Timóteo falando das várias funções dentro da igreja, como cada um deveria se comportar dentro da igreja, o seu âmbito de atividade, de ação. E antes do capítulo 3, no capítulo 3 ele fala sobre presbíteros e pastores, e antes do capítulo 3, no verso 11, ele diz assim, ele fala o que as mulheres devem ser no culto, como elas devem se proceder na igreja, de uma maneira geral. E aí no verso 11 ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Timóteo, Paulo começar com isso é extremamente significativo, porque ele vai falar o seguinte: as mulheres não podem assumir a autoridade da igreja. Elas não podem ser portadoras da palavra no culto. Elas não podem ser pastoras, elas não podem ser líderes na igreja. Elas não podem assumir a posição de homem. E aí ele vai dizer assim: isso é lugar de homem, mas não é de todos os homens. Não são todos que são chamados por essa. Por mais que seja uma função que Deus estabeleceu para o homem na igreja, a pregação, a direção, a instrução, não somente na igreja, mas no lar, em tudo, mas na igreja. Mas isso não é para todo homem. Para alguns somente. Para aqueles, quais? E aí ele diz: esses que são assim, 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 assim. Todos os homens devem, o crente deve cumprir esse mandato, mas principalmente aqueles que estão em liderança. A nossa teologia diz, a Bíblia fala, que as mulheres, elas jamais podem ensinar, assumir o lugar do púlpito. O lugar do púlpito é um lugar de autoridade. E que autoridade é essa? A autoridade da palavra de Deus. Só quem pode subir ao púlpito para pregar é alguém que foi vocacionado, alguém que foi escolhido para esse propósito, primeiramente por Deus, e depois reconhecido pelos homens. E lá em Tito, capítulo 2, só para nós termos uma ideia do que isso significa. Tito, capítulo 2, verso 3 a 5, diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas,
honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A mulher pode ensinar somente as outras mulheres, não num contexto de culto, nem num contexto de igreja. Nesse contexto, elas devem estar em submissão. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Elas são autorizadas somente pela Escritura a instruir as outras mulheres. Porque o homem na igreja e na sociedade, foi Deus que instrui, ele é o cabeça. E era isso que estava acontecendo ali. Jezabel assumiu uma posição de autoridade na igreja. Ela ensinava. E ensinava erradamente. Ensinava os crentes a se adequarem ao mundo. A palavra de Deus diz que ela seduzia os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Além de ensinar, ela estava ensinando os crentes a desobedecerem ao Senhor, levando-os ao paganismo e à imoralidade. E a situação era a seguinte: a situação naquela igreja, se um crente deixa a associação, ele perde de trabalhadores a sua posição e a participação na sociedade. Talvez podia passar fome, necessidade. Por outro lado, se ele permanece na associação, ele atende às suas demandas, come coisas sacrificadas aos ídolos e participa de festas imorais, ele está negando a Cristo. E ela entra com uma solução. Ela dizia o seguinte, mais ou menos, para vencer Satanás, você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer o pecado experiencialmente, estar familiarizado com ele, aprender as coisas profundas de Satanás, para ser um crente forte. Permanece o cristão, mas participa dessas coisas. E assim você pode se tornar um cristão melhor. Ela estava propondo uma adaptação completa aos costumes pagãos. É o que nós estamos vendo muitas vezes no seio das nossas igrejas. Ao invés de sermos ensinados a nos afastar do mundo, nós estamos sendo ensinados a saber conviver e adaptar ao mundo as exigências da igreja ao mundo, ou vice-versa, as exigências do mundo à igreja, melhor dizendo. É dessa forma que as coisas estão acontecendo. Eles poderiam, lá na cabeça dela, participar dessas coisas, se envolver. E até mesmo praticar a moralidade. O que ela estava propondo era a adoção de um estilo de vida que permitiria ser aceito no mundo e manter a sua membresia na igreja. Era isso que ela estava propondo. E nós vemos lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele pastor e, consequentemente, aquela igreja não poderia tolerar essas coisas. Ele não podia permitir que aquela mulher ensinasse, e muito menos que ensinasse o erro, que estivesse seduzindo os crentes a viverem uma vida no meio termo, a conciliar o mundo com a igreja. E aí a gente percebe a semelhança entre essas duas igrejas, essas duas cartas, né? Lá no verso 16 do capítulo 2. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti, como não pastor sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é a palavra de Deus dizendo que nós não podemos, de forma alguma, mesclar as coisas do mundo com as coisas do reino de Deus. Não dá para ter uma igreja moderna. Eu não estou falando que a igreja tem que ser antiga. Não dá para nós adequarmos o nosso culto, a nossa vida, à imoralidade e ao comportamento que o mundo exige.
Eu não sei se eu contei essa experiência aqui para vocês. Há um tempo atrás nós recebemos um casal que veio de um outro estado do Brasil e vieram nos visitar. E geralmente os irmãos que vêm nos visitar a gente leva para conhecer o Rio de Janeiro, lugares turísticos e aquela coisa toda. Eles ficaram na nossa casa. E fomos para Copacabana, para outros lugares. Só que não era aquele tempo de sol escaldante. Então a praia estava vazia, somente os moradores dali. Você olhava, às vezes você não via ninguém. Você via gente caminhando, mas ninguém ali na praia tomando banho. Raramente, um ou outro tomando banho. E era um horário também que... E o tempo era um tempo assim era um tempo meio europeu, aquele sol, a pino, mas um vento gostoso, uma brisa gostosa, até frio. Um período no meio do ano. E quando nós chegamos em casa, a esposa desse nosso amigo comentou com a Simone, porque não somente ela andou na Zona Sul, mas andou em todo o Rio. E ela comentou assim: rapaz, como que a sensualidade aqui é acentuada? Como que as coisas aqui, como que as mulheres aqui se vestem mal? E nós, lógico que nós reconhecemos isso, mas ela se sentiu assim, aviltada, logo quando ela chegou e começou a ver a maneira como o carioca vive. É lógico que nós percebemos isso, mas não como ela percebeu, porque ela está vindo de fora. A cidade dela, que é uma cidade grande também, não é uma cidade de praia. E não é como o Rio de Janeiro. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eu estou querendo mostrar com isso que nós muitas vezes estamos acostumados, por mais que nós crentes repudiemos a sensualidade, a imoralidade, a liberdade sexual, nós estamos vivendo num contexto, principalmente o contexto do Rio de Janeiro, onde essas coisas são tão naturais que adentram os portões da igreja e às vezes a gente não percebe. E muitas vezes eu estou dando um exemplo, mas eu poderia citar outros exemplos de uma vida comum de um cidadão aqui dessa cidade que seria incompatível com o crente. Mas nós estamos muitas vezes tão envolvidos com isso que a gente não consegue perceber. Por mais que a gente não se envolva muitas vezes, mas aquilo que está tão próximo de nós, que a gente começa a ter familiaridade com essas coisas. E essas coisas entram dentro da igreja. O paganismo está entrando dentro da igreja. Naquilo que o Senhor Jesus está criticando aqui, é o que nós estamos vendo na nossa igreja hoje. Mulheres que têm autorização para pregar na igreja. Isso é paganismo. E nós estamos vendo isso dentro das nossas próprias igrejas. Igrejas ditas tradicionais. E eu poderia citar um monte de outros exemplos para nós percebermos como é nocivo, como Deus repulsa essas coisas, como Ele quer purificar a sua igreja desse envolvimento com o mundo. Festas juninas, no Rio de Janeiro, hoje, igrejas evangélicas fazem esse tipo de festa. Que lá no Recife e no Nordeste são festas claramente religiosas. Aqui também, mas lá, você falar em festa junina, um crente numa festa junina é uma coisa de outro mundo. Aí você vem aqui no Rio de Janeiro, igrejas que fazem isso. O que é isso senão um envolvimento com o mundo? E o que poderíamos falar da imoralidade, da sexualidade na igreja? Uma coisa que está presente, uma imoralidade estabelecida, que é o divórcio. Pessoas que se separam por qualquer motivo que não seja a infidelidade do cônjuge. Eu não sei se eu comentei isso aqui. Eu vi uma consulta, eu falei hoje na igreja de manhã, eu vi uma consulta ao Supremo Conselho de um presbitério
provavelmente de uma igreja, e consequentemente de um presbitério. Ele queria saber a posição da igreja. A posição da igreja em relação divórcio, novo casamento, divórcio, novo casamento. Vou explicar. Um homem se separou da sua esposa, se divorciou, casou de novo. Se separou dessa segunda e casou com a primeira. Será que haveria necessidade de fazer uma consulta a respeito disso? Por que nós fazemos esse tipo de consulta? Por que nós consultamos o Supremo Conselho a respeito de danças na igreja? Teatro na igreja? Por quê? É porque a gente tem dúvida. É porque a gente está sendo envolvido por tantas coisas que estão adentrando na igreja. Ensinos que estão adentrando na igreja. Como esse de Jezabel. A promiscuidade espiritual e consequentemente moral que redunda desse tipo de comportamento, de você querer mesclar o mundo com a igreja, o paganismo com coisas santas. Deus condena isso. E Ele quer ver a sua igreja purificada dessas coisas. E nós como crentes, devemos olhar para isso que a palavra de Deus está dizendo e nos emendar. Não somente com o nosso comportamento, mas com o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós não fazemos essas coisas, mas aprovamos aqueles que fazem. E estamos na mesma esteira, na mesma situação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque nós somos todo o tempo influenciados e bombardeados com o mundo. E até mesmo com a influência de outras igrejas ditas cristãs. Sabe o que acontece com esses que vivem dessa forma? O Senhor vai vir com juízo sobre eles. Vai vir com a mão pesada. Vai trazer o seu juízo, como trouxe para aquela mulher. E nós devemos olhar essa passagem do texto da Escritura. E hoje eu vou parar por aqui, porque não vai dar tempo de desenvolver o restante. Tá? Olhar e ver que não é um pastor Oreb, não é um grupo determinado da igreja, que é chamado de, sei lá, de separatista, de fundamentalista, sei lá, de santificados, de puritanos, de rádio. Não, é a palavra de Deus. O que nós estamos vendo aqui é um comportamento da época, que eles estavam vendo ali, o envolvimento com a religião pagã, o envolvimento com o paganismo, consequentemente com as suas práticas e consequentemente com uma vida imoral. E o que nós estamos vendo hoje é a mesma coisa. São as mesmas características. A reprovação ao ensino dado por uma mulher, e o que nós estamos fazendo hoje na igreja, estamos inserindo as mulheres no culto para pregarem, assumir um papel que não é delas, não porque os homens assim determinaram, não porque a igreja determinou, mas porque Cristo, o Senhor Deus da igreja estabeleceu. Eu tenho pensado muito nesse tema ultimamente. E o próprio apóstolo Paulo diz que o homem e a mulher diante de Deus não são nada, são a mesma coisa. Mas eles têm funções distintas. E na igreja, não só na igreja, né? Nós estamos falando na igreja. A autoridade de Cristo é dada ao homem. É Ele que lidera, Ele que prega, Ele que quem dirige. A mulher é auxiliadora, não somente na família, mas também na igreja. A liderança é do homem. Não é à toa que Jesus foi homem. Não é à toa que a imagem de Deus, a imagem que se faz de Deus, é a imagem de homem.
Isso é extremamente significativo. E nós precisamos aprender com essas coisas. E não permitir que o mundo, que a modernidade, que os novos tempos, que a tecnologia, que as demandas da sociedade mudem o nosso comportamento, tanto na sociedade, quanto principalmente dentro da igreja. Sabe o que acontece com esses, como Jezabel? Eles são prostrados de cama. E a ideia aqui é de alguém que passa por uma doença grave e morre através do juízo de Deus. Queridos, nós vamos continuar no próximo domingo, provavelmente no domingo de manhã, falando do verso 21 em diante. Mas eu gostaria que essas palavras ficassem guardadas no nosso coração. É Deus quem está instruindo a sua igreja, não são homens. É a palavra dele, não são homens. E quando o Senhor vê que a sua igreja está se misturando com o mundo, Ele vai limpar, Ele vai purificar a sua igreja. E ao purificar, Ele vai lançar fora todos aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir, ó Senhor Deus, que a seriedade e a bondade de Deus também, Senhor Deus, nesse aspecto do juízo, possam ser evidentes na nossa vida. O Senhor está chamando a atenção e é isso que o último verso diz, para aqueles que têm ouvidos, para aqueles que podem ouvir, para aqueles que podem ouvir e obedecer a instrução, a repreensão dada por Deus. Por isso, Senhor Deus, queremos te pedir que estejamos atentos, ó Senhor, à tua voz, e estejamos moldando as nossas vidas, ó Pai, conforme a tua vontade. Nunca é tarde para mudarmos, para nos arrependermos, quando a palavra de Deus está nos chamando a isso. Nunca é tarde, o Senhor sempre vai fazer isso com os seus filhos. Ele sempre vai chamá-los ao arrependimento, e aqueles que são do Senhor irão se arrepender e irão mudar. Apesar da nossa carnalidade, apesar de nós. Por isso queremos pedir ao Senhor Deus, nessa perspectiva, Senhor, podemos dizer eclesiológica, onde Cristo está estabelecendo, doutrinando e moldando a sua igreja, possamos nos estabelecer as demandas da palavra de Deus, aquilo que Deus acha agradável, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer de nós. Que a nossa igreja possa representar isso, que cada um aqui como igreja possa representar isso para o Senhor, para a nossa sociedade. Uma igreja que está atenta, uma igreja obediente, uma igreja que está disposta a qualquer hora mudar de rumo, e perceber, segundo a Escritura, que aquele rumo é errado. Fica conosco, Senhor Deus. É o que nós pedimos. E nos faz temer a tua palavra e amar, Senhor Deus. Porque o Senhor é aquele que disciplina e repreende a quem ama. Fica conosco. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém.